18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, boa noite pra você em 100,7, 6 horas em ponto em Manaus, Karime Leão e ouvintes em 100,7. Mais uma vez, temos o prazer de começarmos mais uma edição do 18 horas pra você que está aí ligado em 100,7, pra você que está ligado no melhor Mix do Brasil, especialmente pra você também que está aí nos aplicativos, que está no Mano, curtindo aí mais uma edição do 18 horas. Segunda-feira, Karime Leão, hoje é dia 15 de junho de 2020 e mais uma vez vamos com a notícia e a informação até às 7 da noite. Boa noite, Karime Leão, tudo bem? Muito boa noite, segundou, galera. Muito boa noite, obrigada pela sua companhia, você sintonizado em 100,7, é claro. Boa noite, seja muito bem-vindo, você que está no aplicativo Mano. Muito boa noite, Cid Soares. Cid Soares. Salve, salve, rapaziada. Cidão em home office. Tivemos aí um fim de semana ensolarado. O dia começou bonito hoje. Foi um fim de semana de muito sol em casa. Com o meu jardim, com as minhas plantinhas. Fazer o quê? É verdade. E a gente já começa a preparar essa despedida do coronavírus, hein? Por quê? Você tá assim nessa vibe? Gosto desse otimismo. O verão chegou, já é mais um motivo pra esse vírus se... O verão mata um vírus, é isso? Não, né? Verão mata, se Deus quiser mata. Tá bom. Bom, falando em vírus, olha só, a gente pode começar, Karime Leão, ouvintes em 100,7, o programa com uma notícia boa, né? Aquela vacina que está sendo desenvolvida com uma parceria do Instituto Butantan. Ainda tem a vacina. Aqui no Brasil, e uma empresa chinesa. Pois então, esta vacina e esta empresa chinesa de biotecnologia, que é a Sinovac, anunciou no último sábado passado, que a vacina em teste no laboratório para a Covid-19 induziu aí a produção de anticorpos em mais de 90%. Em 90% dos pacientes é um bom número, né, que receberam a dose aí, né? Exato, olha aí. Otimismo puro mesmo. A substância é a mesma que deve ser aplicada nos voluntários brasileiros no Instituto Butantan em São Paulo. E de acordo com a nota divulgada pela Sinovac, 600 pessoas participaram desta etapa da fase 2 dos ensaios. Né, Cidão? Pois é, Karime, olha, os anticorpos neutralizantes da Covid-19 apareceram depois de 14 dias, né? Os cientistas avaliam que é bastante provável que essa vacina dê alguma imunidade contra a doença. A chinesa Sinovac informou que pretende continuar a fase 3 dos ensaios fora da China, inclusive no Butantan, lá em São Paulo. Aqui no Brasil, isso é bacana. Então, pensamento positivo. É a ciência trabalhando, que maravilha. Bacana, são 6 horas e 3 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e hoje, hein, mais 15 atividades empresariais reabriram para o público em Manaus, Karime. Aquela, né, a reabertura escalonada, hoje mais 15 atividades empresariais. Lojas de informática, de telefonia, livrarias, comércio de cosmético, lojas de eletrônicos, eletroeletrônicos, bancas de jornais, lojas de brinquedos, restaurantes, fast food para consumo no local. Olha só, hein? São algumas das atividades que voltaram a funcionar nesta segunda-feira aqui em Manaus, Karime. Pois é, Carlão, isso só foi possível com a queda do número de mortes por coronavírus aqui em Manaus, assim como a redução do número de novas internações, da taxa de ocupação de leitos clínicos e de UTIs. A taxa de ocupação das UTIs, que já foi de 98% no final de abril, caiu para 54% neste domingo, segundo os dados da Fundação de Vigilância em Saúde. E neste domingo também foram registrados 24 sepultamentos, o menor número desde que foi registrado o primeiro caso em Manaus no dia 13 de março. Nós já chegamos a ter 147 sepultamentos em um único dia. Pois é, e com essa nova etapa da flexibilização do comércio, o movimento no centro da cidade, nos shoppings, aumentou consideravelmente. Como explica a repórter Odiné Araújo. Vamos conferir a reportagem. A segunda-feira começou com mais da metade da população nas ruas, principalmente no centro de Manaus. Muita gente aproveitou a reabertura de mais 30% do comércio, quando as chamadas lojas âncoras voltaram a atender ao público, além da abertura dos restaurantes para consumo no local.
De acordo com o mapa de isolamento social in loco, hoje apenas 49,2% da população ficou em casa. Em todo o Brasil, o isolamento social hoje foi de 48,9%. O movimento nas ruas começou cedo e foi sentido ainda no transporte coletivo, que desde março estava funcionando parcialmente e foi ampliado para atender a nova demanda, mas mesmo assim, os ônibus circularam cheios. De acordo com a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Manaus, com o início do segundo ciclo, uma média de 90% a 95% das lojas já estão em funcionamento. O presidente da entidade, Azuri Benzion, garante que todas as precauções foram adotadas pelos empresários. Os lojistas estão fazendo o distanciamento entre a loja, marcações nos caixas, o uso de álcool em gel, a questão das máscaras, estão proibindo as pessoas de entrarem sem máscaras, por mais que possa parecer uma atitude antipática com o cliente, é para a proteção do cliente e dos nossos colaboradores. Com a entrada de novas lojas, inclusive praças de alimentação dos shoppings para consumo local, especialistas temem que a população relaxe nas medidas preventivas por causa da sensação de normalidade. O infectologista Antônio Magela diz que as pessoas não podem esquecer que o coronavírus ainda existe e é um risco iminente. Então as pessoas precisam se conscientizar de que as mesas deverão ter um espaço maior entre elas. Evidentemente que o número de pessoas a ocupar o espaço vai ser menor, mas isso é necessário para se garantir aquela distância segura de pelo menos 1,5 metro entre as pessoas. Isso diminui muito o risco, já que as pessoas não podem consumir alimento enquanto estão usando máscara, isso é bem óbvio, mas então por isso que se preconiza as regras de distanciamento nesses locais em que pessoas estão consumindo alimentos. Ele também pede que o consumidor seja o principal fiscal nas ações de segurança dos estabelecimentos comerciais. A fiscalização do consumidor, a boa prática de quem está fornecendo e preparando o alimento e a observância do consumidor em todos os ambientes onde ele vai consumir algum alimento. E sempre que houver uma irregularidade, que ele notar uma irregularidade, ele comunica ali o proprietário no local, e se não houver uma resposta positiva, aí sim ele pode acionar as autoridades sanitárias. Pelas regras, as praças de alimentação, restaurantes, panificadoras e cafés só podem funcionar com 50% de sua capacidade e as mesas devem manter o mínimo de distanciamento social. Os garçons e todos os atendentes devem estar com máscaras e EPIs, os equipamentos de proteção individual. E o funcionamento vai até às 10 da noite. No sábado, o governo do estado apresentou a atualização deste segundo ciclo, liberando também a partir de hoje a prática de atividades físicas individuais ao ar livre. Os parques públicos só devem abrir dia 29 de junho. Hoje também voltaram a funcionar as lojas de informática, de equipamentos de escritório, telefonia, lojas de brinquedos, livrarias e papelarias, comércio de cosméticos, perfumaria, bijuterias e semijoias, lojas de eletrodomésticos, entre outros. O terceiro ciclo está previsto para 29 de junho e o último ciclo deve ocorrer dia 6 de julho, quando creches, escolas e universidades da rede privada, além de cinema com capacidade máxima de 50%, devem retornar. Volto com vocês. Bom, e para atender essa demanda nova desse outro ciclo econômico das atividades econômicas, para atender o aumento de passageiros no transporte coletivo, o Sinetran informou que aumentou para 750 o número de ônibus em circulação na cidade. Desde março, quando houve a suspensão das aulas e das atividades não essenciais, a frota do transporte coletivo estava operando com um número de ônibus reduzido, com 50% de frotas na rua. Somente 200 carros estavam em operação. A queda diária foi de 600 mil passageiros para 200 mil. Pois é, Karime, olha, pode-se dizer que Manaus voltou praticamente à normalidade, né? Faltam ainda 2 ciclos para a reabertura total das atividades econômicas aqui na cidade. O próximo ciclo já está programado para o dia 29, que inclui salão de beleza, barbearia, academias, parques públicos e locais de atração turística, como o Teatro Amazonas, por exemplo.
Pois é, e o último ciclo está previsto para o dia 6 de julho. E nessa etapa são autorizados a funcionar escolas públicas e privadas, as universidades e cinemas com capacidade máxima de 50%. Bares, casas de shows e eventos ainda não têm data para reabrir. O terceiro e o quarto ciclo ainda vão depender dos números da Covid-19. E se houver aumento dos principais indicadores, como mortes e internações, o governo garante que vai voltar a restringir o funcionamento. É uma volta escalonada, né, Karime Leão e ouvintes em 100,7. Ainda falta muita coisa, ainda tem coisas e tem situações ainda que depende muito realmente dos números da Covid, como shows, grandes eventos, como multidões, né? Muito complicado. E é sempre bom a gente lembrar, nunca é demais, né? A gente lembrar os cuidados de prevenção que devem ser sempre mantidos de hoje para o resto da vida, com principais aí, né, no nosso dia a dia, para evitar aí, para cair esse número de infectados com Covid. É lavar as mãos com frequência, usar água e sabão, usar as máscaras, evitar aglomerações, manter a distância mínima de 2 metros entre as pessoas e sempre que for necessário, usar álcool em gel. 18 horas. E a Secretaria de Estado da Educação começou nesse domingo uma pesquisa com pais de alunos e professores para conhecer o cenário pós-medidas de isolamento social e de suspensão das aulas presenciais. A intenção é adaptar as atividades pedagógicas e protocolos de saúde à realidade da comunidade escolar. Pois é, para os sindicatos representantes dos profissionais da educação, o retorno das aulas no esquema de rodízio, como foi anunciado nos últimos dias pela SEDUC, oferece muitos riscos. A repórter Nathalie Moraes conversou com esses profissionais e traz os detalhes pra gente agora. A pesquisa já começou. Os questionários estão disponíveis no site da Secretaria de Educação aqui do Estado. 4 questionários foram elaborados e direcionados a diferentes públicos, como pais e responsáveis, servidores administrativos, professores e pedagogos e também os gestores. As pesquisas abordam a saúde física e mental da comunidade escolar, se houve falecimento na família causado pela doença no período de isolamento social. Para os gestores e pedagogos e professores, estão sendo levantadas ainda informações sobre as metodologias aplicadas durante o regime de aulas presenciais, as atividades planejadas para o retorno às salas de aula e como a escola e o corpo docente podem dar suporte aos estudantes. Segundo a professora Elma Sampaio, presidente do Sindicato dos Professores e Pedagogos aqui de Manaus, a pesquisa não oferece opções para quem tem opiniões divergentes ao retorno das aulas presenciais, que se sintam confortáveis em responder. Nós do Asprom Sindical continuamos bastante preocupados com a possibilidade de retorno às aulas presenciais nas escolas da SEDUC. Nós acreditamos que enquanto não houver, por parte das autoridades científicas da saúde, uma fala de que este retorno já é possível por conta que o número de infectados e mortos por coronavírus em todo o estado do Amazonas já declinou, esse retorno será muito arriscado, será muito perigoso para todos. Segundo a professora, muitas vezes os materiais básicos são comprados com dinheiro do próprio bolso. Por isso, ela não acredita que a SEDUC ofereça todos os EPIs e materiais necessários para o retorno à sala de aula. Em tempos normais, nós professores e até outros servidores, como por exemplo as merendeiras, tiramos dinheiro do nosso próprio bolso para poder comprar os materiais que precisamos para trabalhar. E nós não temos nenhuma segurança de que a SEDUC vai ter sabão, álcool em gel em quantidade suficiente, vai fazer a aferição de temperatura na entrada das escolas, vai fornecer máscaras para todos. Enfim, nós estamos bastante preocupados. Na última semana, a Secretaria de Educação divulgou que a pasta pretende adotar um rodízio de alunos. De acordo com a SEDUC, a pasta está reunindo informações e definindo estratégias conforme prevê o Conselho Nacional de Secretarias de Educação, que está trabalhando em diretrizes nacionais para todos os estados do Brasil. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Bom, muito bem. E por conta da redução do número de novas internações, a Prefeitura de Manaus decidiu desativar o Hospital Municipal de Campanha Gilberto Novaes.
A unidade segue o tratamento de 46 pacientes que ainda estão internados, como explica a repórter Nathalie Moraes. Com 180 leitos ativos, o espaço conta com 30% de ocupação. O hospital de campanha segue com atividades até que o último paciente com o Covid-19 esteja recuperado e receba alta. Segundo o prefeito Arthur Vigílio Neto, está na hora de fechar o hospital, já que a alta demanda da pandemia já passou. Eu acho que está na hora de fechar o hospital. Um hospital que deu 577 altas para quem foi internado, e que, se nós formos contar aqueles que foram testados positivos para a Covid e que se trataram nas nossas unidades básicas de saúde, que trataram sob a nossa supervisão em suas próprias casas, nós chegamos a mais de 1.500 pessoas que foram beneficiadas e curadas pela intervenção do Hospital Municipal de Campanha. Muito bem, nós temos ainda 46 pacientes e queremos, encerrando essa fase, nós queremos fechar o hospital e fazer com que ele retome o seu destino, que é o destino de escola. Mesmo com a redução, segundo o secretário de Saúde da Censa, Marcelo Magaldi, a secretaria segue acompanhando a evolução da doença em toda a capital amazonense. Temos acompanhado muito de perto todos os indicadores de Covid, de casos confirmados, indicadores de atendimento de suspeito de Covid, e observa-se que realmente há uma redução em Manaus desses casos, há uma redução de internações aqui no próprio Hospital de Campanha. A prefeitura vai se manter em alerta, analisando os números e dando continuidade de atendimentos nas unidades de referência no combate à Covid-19. Caso uma segunda onda da doença seja percebida, novos procedimentos vão ser adotados. No último sábado, dia 13, o Hospital de Campanha completou 2 meses de trabalho. Desde abril, 577 altas médicas foram registradas, incluindo 13 liberações que aconteceram na tarde deste domingo. Quem foi para casa voltou como a dona Almíria. Eu cheguei muito debilitada. Eu pensei que eu não ia voltar com a minha família, mas graças a Deus eu venci. Obrigada, Deus. Obrigada a vocês todos. Após a alta médica do último paciente, o Hospital de Campanha deverá interromper as suas atividades. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. E a Caixa Econômica Federal divulgou o calendário de pagamento do saque emergencial do FGTS com teto do saque de até R$ 1.045. Está autorizada a abertura automática de poupanças digitais da Caixa Econômica Federal para todos os trabalhadores que possuem conta no fundo. E cerca de 37,8 bilhões de reais vão ser liberados para aproximadamente 60 milhões de trabalhadores com direito ao saque conforme as regras já estabelecidas. O saque de até R$ 1.045 por trabalhador considera a soma dos saldos de todas as suas contas do FGTS. O crédito dos valores do saque emergencial FGTS começa em 29 de junho e vai ser realizado por meio de conta poupança digital. Conta poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores, conforme o calendário estabelecido com base no mês de nascimento do trabalhador. Bom, e vale destacar aí, né, Cid, que a movimentação no valor do saque emergencial pode inicialmente ser realizada por meio digital com o uso do aplicativo Caixa Tem, sem custo, evitando o deslocamento das pessoas até as agências. 18 horas. Olha só, 8.000 pessoas deixaram de ter suas carteiras assinadas em abril de 2020 aqui no Amazonas, segundo informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED. As contratações tiveram uma diminuição de 51% em relação ao mesmo período do ano passado. Apenas 5,7 mil pessoas tiveram suas carteiras assinadas em abril em todo o Amazonas, enquanto que no mesmo mês do ano
passado foram 11,7 mil pessoas. Pois é, e o número de demissões também foi alto. Cerca de 14.200 pessoas foram demitidas, um aumento de 42% dos desligamentos quando comparados a abril de 2019. O acumulado de demissões no período de janeiro a abril também já supera o número final do ano passado. Foram 54,8 mil pessoas demitidas nesse período. E é por isso que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico prevê que os brasileiros possam chegar até 8% mais pobres em 2021. Já não bastava, né? Na comparação, isso aí com 2019. As razões para diminuição do poder de aquisitivo está no desemprego por carteira assinada, na desocupação de trabalhadores informais e na redução negociada de rendimentos. Ou seja, né? Vamos todos, o mundo inteiro, vamos todos passar por um período muito difícil na economia. Então, isso a gente já sabe, isso o mundo inteiro já está prevendo, né? Desde o início da pandemia, aquela incerteza toda essa incerteza, enfim, a relação com a economia, né, é direta. Muito desemprego, queda brusca na renda da maioria dos brasileiros por conta da retração econômica. Então, o correto mesmo é diminuir gastos. Fazer contas. Exato, é evitar endividamento, buscar novos padrões de consumo. Sabe aquela, dar uma enxugada, tentar segurar um pouco? Exato, afinal, todos nós vamos sair diferentes dessa pandemia. Né? O novo normal não vai ser mais como era antes. O mundo não vai ser o mesmo depois, né, que isso tudo passar. Sairemos melhor, né, Karine? Não sei, essa visão é tão otimista, né? Sim, o ser humano vai... Não sei. Enfim, igual não vai ser, né? Eu acho que esse novo normal vai ser bem diferente da rotina que estávamos todos acostumados. Então, vamos segurar um pouquinho. Os especialistas, eles dão esses conselhos, né? Vamos reorganizar a renda familiar para gastar menos daqui por diante, pelo menos aí para segurar um pouquinho até o fim do ano. Muito bem, são 6h21 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Karine, a primeira da playlist de hoje, olha só, The Weeknd, né? Decidiu aí se aventurar em uma sonoridade bem familiar nesse novo disco aí, que é o After Hours, né? After Hours de Blinding Lights foi o segundo single do disco a ser lançado no ano passado. Pois é, e a gente percebe fácil uma referência dos anos 80, né? Da época New Wave, não é não? Então vamos abrir, cheio de referências da década de 80, a playlist de hoje aqui do 18 horas, The Weeknd, Blinding Lights. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Em 6h25 em Manaus, Karine Leão, esse foi, né, The Weeknd, da música Blinding Lights, que aparece, inclusive, na lista da Billboard, olha só, importante, é divulgada hoje, de potenciais indicados para a próxima edição do Grammy. É importante ganhar um Grammy. Lembrando que a lista oficial de indicados ao Grammy só vai ser anunciada no fim do ano ainda. A lista oficial só no fim do ano, mas a Billboard dá essa antecipada, né? E além do The Weeknd, Harry Styles, Dua Lipa, Billie Eilish aparecem também repetidas vezes como fortes candidatos às nomeações. Lady Gaga, Beyoncé, Selena Gomez também aparecem com chances de indicações nas categorias principais. A próxima edição da premiação está marcada para dia 31 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos. Também agora 6h25 e você está no melhor mix do Brasil. Mix. Karine Leão, vamos conferir agora, hein? A previsão do tempo para esta noite de segunda-feira, começando a semana. E a previsão do tempo com Karine Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão para esta noite é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 86%. Mix. Quando o Clima Tempo fala 90% de chance, esquece, né? Vai chover. Tem nem jeito. Bom, vamos lá, olha, com 3 dias aí depois da imprensa nacional informar que o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, considera que há indícios relacionados ao governador Wilson Lima na compra hiperfaturada, né, de ventiladores pulmonares por 2.900.000,
numa loja de vinhos, o governo do Amazonas ainda nem se manifestou oficialmente. O ministro decidiu que a competência sobre as investigações relacionadas à compra é do próprio Superior Tribunal de Justiça e não do Ministério Público do Estado do Amazonas. Pois é, lembrando que a compra desses ventiladores pulmonares por R$2.900.000. E o governo do estado segue em silêncio também, Cid, sobre a constatação da CPI da pandemia da Assembleia Legislativa do Estado, que investiga denúncias de corrupção na Secretaria de Estado de Saúde, com foco no período da pandemia de Covid-19. Os membros da CPI não só constataram que a compra foi superfaturada, mas também que houve fraude no processo de dispensa de licitação para favorecer a empresa FJAP Companhia Limitada, também conhecida como Vineria Adega ou Loja de Vinhos. Isso tudo é um rolo. Pense num rolo. É um rolo realmente muito grande, com vários interesses, várias pessoas estão envolvidas nesse processo todo aí. Mas o que já está mais do que provado, como disse o Cid Soares, como disse a Karine, que a compra foi superfaturada e tudo foi armado para que a empresa da loja de vinhos fornecesse os ventiladores pulmonares ao governo do Amazonas. E isso já foi constatado, certo, pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Ministério Público do Amazonas e também pela CPI da pandemia. Verdade, Carlão. Olha, e essa semana a CPI vai colher depoimentos de mais 5 pessoas, 2 amanhã e 3 na quarta-feira. Entre elas estão o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias, e o sócio da empresa FJAP. A expectativa do presidente da CPI, deputado delegado Péricles, é de que essa história esteja toda solucionada até a próxima semana. Vamos conferir mais detalhes agora com Azaf Augusto. A CPI da pandemia, que investiga os gastos na saúde do Amazonas de 2011 até 2020, vai seguir colhendo depoimentos de testemunhas sobre a compra de ventiladores pulmonares. Nesta terça e quarta-feira, os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito vão ouvir o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias, além do sócio da empresa FJAP, Fábio Passos, e 3 servidores do segundo e terceiro escalão da Suzano. O deputado delegado Péricles, presidente da CPI, explica que testemunhas vão continuar a ser convocadas. As investigações acerca da aquisição dos respiradores, elas permanecem. Precisamos ouvir outras pessoas envolvidas direta ou indiretamente nessa compra irregular e é por isso que eles também estão sendo chamados. Na última sexta-feira, o ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu que a competência sobre as investigações relacionadas à compra de respiradores no Amazonas é do próprio STJ. Segundo o G1, o ministro frisou que há indícios relacionados ao governador do Amazonas, Wilson Lima. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito disse que essa decisão não muda na investigação que a CPI faz sobre a compra dos respiradores com sobrepreço. Bom, o Superior Tribunal de Justiça, ele resolveu avocar as investigações acerca da aquisição dos respiradores por entender que um dos investigados tem foro por prerrogativa de função. Isso na esfera do judiciário e nada interfere o trabalho de um outro poder, que é o poder legislativo, por meio da CPI, para apurar os fatos decorrentes do mesmo caso. Então, em nada atrapalha. O Ministério Público do Amazonas deflagrou na última quarta-feira a Operação Apneia, que investiga a compra de equipamentos pela Secretaria de Saúde do Amazonas. Segundo as investigações, o contrato de compra dos respiradores foi direcionada e o fornecimento apresenta indícios de superfaturamento. Na prática, com a decisão do ministro, todo o material colhido na operação de quarta-feira terá que ser remetido ao STJ. O MP informou que já enviou esse material. Azaf Augusto para o 18 horas. 18 horas. Bom, e o pessoal aqui do aplicativo Humano está falando, apoiando a CPI da pandemia, né, feita na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Amazonas, e as pessoas esperando que o governador Wilson Lima entenda que o dinheiro público também deve ser usado de forma correta, sem os abusos cometidos até agora. Essa é a participação aqui no aplicativo Humano. E voltando a falar sobre o assunto, hoje o repórter Azaf Augusto entrevistou a ex-secretária adjunta executiva da capital, Dayana Média, que negou qualquer participação na compra superfaturada de ventiladores pulmonares. Vamos conferir a reportagem.
Na tarde de hoje, o 18 Horas conversou com exclusividade com a ex-secretária executiva de Atenção Especializada da capital, Dayana Meja. Ela falou sobre o depoimento dado à CPI da pandemia e revelou que denunciou ao Ministério Público Federal que a assinatura dela foi falsificada em um processo da Secretaria de Estado da Saúde, Suzan. Vamos conferir. Doutora Dayana Meja, como foi seu depoimento na CPI da pandemia? Meu depoimento na CPI foi muito tranquilo, muito cordial. A comissão deixou claro a minha participação no processo como testemunha e nós pudemos conversar ao longo daquele depoimento acerca de todos os processos de planejamento com relação ao Covid-19 durante a minha permanência na Secretaria de Estado de Saúde como secretária executiva de Atenção Especializada da capital. Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito afirmam que houve uma troca proposital por parte da Suzan no modelo de respiradores. A senhora confirma isso? Através dos documentos apresentados, onde eu pude levar todos os memorandos referentes a todos os serviços que por mim foram solicitados, ficou claro, foi constatado a identidade do produto solicitado por mim e a continuidade do processo com um código diferenciado do produto que eu havia solicitado. No memorando consta um ID amplo, um ID que abrangia respiradores de alta complexidade e o processo se desenvolveu com outro ID. E também ficou claro que não houve minha ciência no termo de referência, nenhum e nenhum outro, pois no processo constam 2, e nas demais linhas onde deveria constar a minha assinatura, elas estão em branco. Portanto, eu pude comprovar que eu desconhecia aquele processo. E, além disso, apresentei à CPI uma análise minha pessoal acerca do processo que eu recebi 1 semana e meia antes do depoimento da CPI. Mas ao ser questionada sobre as possíveis irregularidades na compra dos respiradores, a gerente de compras da Suzan, Alcineide Figueiredo, disse que a senhora tinha ciência dessa compra e da forma que o contrato e todo o processo foi feito. A senhora confirma essa informação? Com relação à afirmação da senhora Alcineide, fica claro, e eu apresentei as provas, que o processo ele foi constituído após a minha saída da Suzan. Então, eu entreguei à CPI, ao Ministério Público Federal e à polícia que recolheu o material, que consta no meu celular, áudios e vídeos solicitando a minha assinatura posterior à minha saída da Suzan. Portanto, esse discurso dela cai por terra. Eu tive como comprovar isso, porque eu não participei desse processo. Tanto que todas as linhas onde deveriam constar a minha assinatura estão em branco. Quem deu a ordem para a compra dos ventiladores da FJAP? Sobre a ordem de compra deste respectivo fornecedor, eu não tenho como afirmar quem de fato o fez, porque, como já ficou claro para todos e as comprovações documentais demonstram isso, eu não participei do processo. Então, eu não sabia quem era o vencedor, não sabia quem ia fornecer. Isso tudo aconteceu após a minha saída da Suzan, tanto que foi me solicitado a assinatura com data retroativa a partir do momento em que eu já estava exonerada da Suzan. Então, não pode ter sido eu que dei esta ordem. Eu não participei desse processo, portanto, eu desconheço quem possa ter dado essa ordem. A senhora tinha conhecimento da proposta da Sonoar? E qual o motivo para não comprar direto com ela? A Sonoar entrou em contato apresentando proposta acerca de respiradores e foi informada que caberia a apresentação ao setor de compras da Suzan, cuja responsabilidade é a tomada de preço e a eleição de fornecedores nos processos internos da Suzan. A partir de então, a Sonoar passou a encaminhar seus e-mails ao Departamento de Compras, em cópia para a Secretaria Executiva de Atenção Especializada da capital. Portanto, não cabe à Secretaria Executiva Adjunta de Atenção Especializada da capital o processo de compras, eleição de fornecedores ou até mesmo definição de ganhadores de processos de compras. Inclusive, era a própria gerente de compras quem dizia o quantitativo que deveria constar no processo, uma vez que já haviam outros
processos em andamento com quantitativo diferente daquele que ela queria. Não cabe à Secretaria Executiva de Atenção Especializada da capital esta responsabilidade, mas sim ao Departamento de Compras da Secretaria de Estado da Saúde. A senhora prestou algum depoimento no Ministério Público Federal sobre a compra desses respiradores? Não prestei depoimento ao Ministério Público Federal. O que houve foi o registro de uma denúncia. Eu registrei uma denúncia junto ao Ministério Público Federal quanto à falsificação da minha assinatura em um processo de credenciamento de laboratório, considerando que o financiamento do credenciamento de laboratório vem de verba federal. Informei ao órgão de controle responsável para averiguações. Azaf Augusto para 18 horas. Volto com você. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 38 minutos em Manaus e hoje é segunda-feira, hein? Hoje é dia dos comentários da nossa colunista Nafice Bacri-Valoz, direto de Brasília. Vamos conferir. Aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM, o meu boa noite. E meus amigos, eu creio que nem os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga os gastos do governo do senhor Lima durante a pandemia, esperavam obter tão rapidamente as provas dos desmandos na saúde do estado do Amazonas. Mas aquela estratégia de oitiva de servidores do segundo e terceiro escalão da Suzan foi um tiro certeiro que trouxe à baila os fatos e os atos considerados ilícitos. E os membros da CPI, que propugnavam pela necessidade de prova contundente, agora contam com provas mais que contundentes. São documentos e vídeos entregues à comissão pela ex-subsecretária da Saúde, que prestou depoimento e confirmou as ilicitudes na Suzan. Mas em um piscar de olhos e com um ar de aparente retaliação, esta servidora passou de denunciante a alvo da Polícia do Estado e do Ministério Público do Estado naquela confusa e famosa Operação Apneia. Para quem não sabe, o alvo em uma operação é a pessoa investigada. E agora, aqueles que patrocinaram a Operação Apneia precisam esclarecer por que impuseram à denunciante uma estranha transformação que teria permitido até a realização de busca e apreensão na casa da servidora, constrangendo seus familiares. E na sexta-feira, eu já indagava se isto não seria uma forma de intimidar. E eu retomo agora com a mesma indagação, porque outros servidores prestarão depoimento e precisam estar protegidos de constrangimentos ilegais. E como conheço o sentimento do servidor público, eu sei que cumprirão com seu dever e serão verdadeiros, porque não pactuam com os desmandos que por vezes são obrigados a presenciar. Portanto, nada mais justo do que aplaudir o espírito público desses servidores, que com garra e coragem estão protegendo o patrimônio público, os recursos públicos e os serviços públicos. Eu sou Nafice Bacri-Valoz e desejo a todos uma boa noite. 18 horas. E em reunião realizada na tarde desta segunda-feira, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores escolheu o deputado federal José Ricardo para representar a sigla nas eleições deste ano, que escolherá o próximo prefeito de Manaus. O nome do pré-candidato foi definido por meio de reunião online. Com 64 votos a favor e 16 para Sinésio Campos, a decisão do Diretório Nacional pelo nome de José Ricardo se deu pelo reconhecimento da sua atuação política em defesa do estado do Amazonas, como também na defesa dos direitos dos trabalhadores de todo o Brasil, mas também pelos argumentos apresentados no recurso que foi para o Nacional, né, Carlão? Karime, vale lembrar, né, que essa disputa ela vem acontecendo já há algum tempo, né, e esse daí agora é o terceiro turno da escolha, né, o Sinésio venceu no segundo turno e agora o Ricardo Endley aí parece que, né, já está aí como candidato a candidato, tá certo? Karime Leão, agora são 6 horas e 40 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Karime Leão, vamos com mais uma da playlist aqui em 100,7. Atenção você ouvinte que gosta de uma boa música, atenção você que está aí navegando na internet, você que está no Mano. Muito, mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Maroon 5, Memories, um single aí, né, bacana, que foi lançado no ano passado e faz uma viagem, né, faz uma reflexão ao passado. Na letra eles faz uma reflexão ao passado da banda, né, conta toda a história da galera. Então vamos agora para a segunda da playlist de hoje, desta segunda-feira, aqui do 18 horas. Maroon 5,
Memories. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 44 minutos e você está no melhor mix do Brasil, a segunda da playlist de hoje, Maroon 5, a música Memories aqui em 100,7, melhor mix do Brasil. Mix. Bom, olha só, hein, vamos saber aí, né, com a previsão do tempo agora para amanhã, terça-feira, dia 16 de junho de 2020, com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, amanhã deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 79%. Mix. O desmatamento na Amazônia brasileira aumentou o terceiro mês seguido, isso em maio. O aumento foi de 12% a mais. O dado revela que programa do governo estadual e força militar não impedem aumento do desmatamento aqui na região. Os detalhes agora com Odineia Araújo. De janeiro a maio deste ano, o desmatamento na região, que no ano passado gerou mal-estar entre o governo brasileiro e lideranças internacionais, aumentou 34% em comparação com o ano anterior. Nesse período, foram desmatados mais de 2.000 quilômetros quadrados na Amazônia, o que tem preocupado ambientalistas, já que esses meses não são considerados os piores em desmatamento. Os meses em que a prática costuma disparar vão de junho a outubro, quando ocorre a temporada de incêndios devido à agricultura e o verão amazônico. No mês de abril deste ano, o número de alertas de desmatamento aumentou em 18%, segundo a SEMA, Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Já em maio, esses alertas se tornaram reais. A destruição da floresta aumentou 12%, se comparado com o mesmo mês do ano passado. O total desmatado em maio foi de 829 quilômetros quadrados de floresta, o equivalente a 14 vezes a área de Manhattan, segundo dados de satélite do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É o pior recorde para o mês de maio desde o início das medições em agosto de 2015. É também o maior recorde da série, considerando os 5 primeiros meses do ano. Para o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Lucas Ferrante, esses números vão refletir no período de seca na região, com queimadas piores que as do ano passado. Esse aumento de desmatamento que a gente tem observado na Amazônia, ele é muito grave. E isso irá refletir na próxima estação seca, onde com certeza nós teremos um período de queimadas muito mais intenso do que o ano anterior. É importante a gente deixar claro que essa realmente é um resultado das políticas públicas do governo do Bolsonaro, onde se tem estimulado o desmatamento, grilagens de terras, invasão de unidades de conservação em terras indígenas. Tem se gerado um cenário de impunidade e dado força a esses agentes de desmatamento. Os números anunciados na sexta-feira passada revelam que, apesar do presidente Jair Bolsonaro ter enviado militares para combater a destruição ambiental na região, as ações não tiveram êxito. Assim como também não tiveram sucesso as próprias ações do governo do estado. Em maio, o presidente Bolsonaro enviou militares para proteger a Amazônia, repetindo ação semelhante feita em agosto de 2019. Na semana passada, o presidente estendeu a permanência dos militares da Força Nacional por mais 30 dias. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. É exatamente sobre isso que nós vamos falar agora, que a Odineia acabou de dizer, né? Que o Ministério da Justiça prorrogou por mais 30 dias o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nas ações de fiscalização e repressão a crimes ambientais e combate a incêndios florestais e queimadas em toda a Amazônia. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, como explica a repórter Nathalie Moraes. O Ministério da Justiça prorrogou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nas ações de fiscalização e repressão a crimes ambientais e combate a incêndios florestais e queimadas em toda a Amazônia Legal. A portaria prevendo a medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira e possibilitará atividades de serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública entre os dias 11 de junho e 10 de julho de 2020. Está prevista a possibilidade de prorrogação
prorrogação dessas ações, caso sejam necessárias. De acordo com a portaria, o emprego da Força Nacional de Segurança Pública será feito em articulação com as Forças Armadas, órgãos de segurança pública e entidades públicas de proteção ambiental. A Amazônia Legal é composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. A Amazônia Legal é uma área que abrange 61% do território nacional, integrada por 9 estados pertencentes à bacia amazônica e pela área de ocorrência das vegetações amazônicas. Além de conter 20% do bioma de cerrado, a Amazônia Legal abrange todo o bioma da Amazônia, onde estão abrigadas as mais elevadas biodiversidades do planeta, o maior banco genético e 1/5 da disponibilidade mundial de água potável. Nathalie Moraes para o 18 horas. Política. Olha, os vereadores da Câmara Municipal de Manaus aprovaram por unanimidade, inclusive na manhã desta segunda-feira, a suspensão do recesso parlamentar que estava previsto para ocorrer entre os dias 26 de junho e 9 de julho, ok? A proposta é de autoria do vereador Irã Nicolau, do PSD. Para mais justo esses dias todos aí trabalhando em casa, participando de sessões virtuais, não teria sentido agora, no momento em que a gente ainda enfrenta essa pandemia, os vereadores entrarem em recesso. Em outras palavras, são férias remuneradas e muito bem remuneradas. Diga-se. 18 horas. E pesquisa do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Amazonas, feitas entre seus associados, mostrou que mais de 60% deles tiveram algum familiar infectado com o novo coronavírus. E segundo o Sintean, a pesquisa realizada alcançou professores, pedagogos, os auxiliares administrativos, gestores, entre outros 45 municípios. Mais de 55% dos que responderam à pesquisa declararam fazer parte de grupos de risco e 19,7% afirmaram que perderam familiares. Muito bem, a consulta online também perguntou sobre as aulas à distância e a maioria dos entrevistados começou aí o isolamento social no dia 17 de março. Quase 23% tiveram que ir à escola durante o isolamento. 90,5% atenderam alunos pelo WhatsApp, sendo que 86,55% fora do horário de trabalho. E sobre a possibilidade de retomar as aulas presenciais, 84,6% dos entrevistados acredita ser fundamental o uso de máscaras e de álcool em gel para o retorno das aulas presenciais. 77,2% defenderam o distanciamento na sala de aula com revezamento de alunos e 68,2% preferem manter as aulas online. 18 horas. Olha, a cerimônia de entrega do próximo não vai mais acontecer no dia 28 de fevereiro, mas em 25 de abril, tá, de 2021, Segunda de Artes e Ciências Cinematográficas. Tudo por causa da pandemia do vírus. A data para que os filmes concorram também foi estendida. Vão poder concorrer às obras lançadas de 1º de janeiro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021. Os indicados vão ser anunciados no dia 15 de março. 18 horas. Olha aí, 6 horas e 53 minutos em Manaus. Karime, sabe a banda Skank, aquela que você adora? Você é fã do Skank, né, cara? Tô esperando, eu tava aí com ingresso pra turnê de despedida, mas tudo bem, antes, né? Algo vai acontecer. Bom, pois é, Skank confirmou através das redes sociais a data da próxima live do grupo, tá certo? Pela primeira vez, a apresentação vai ser no formato quarteto acústico. Bacana. Que tudo, porque a última eu conferi, eu assisti lá no Mineirão, que foi maravilhosa a live deles. A transmissão dessa live ao vivo vai acontecer no sábado, dia 27 de junho, às 8 da noite, horário de Brasília, no canal oficial do Skank pelo YouTube. Então, só para dar um gostinho pra gente esperar essa live, vamos agora encerrar a playlist de hoje aqui do 18 horas com o Skank, Sutilmente. Playlist
Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h57, você está no melhor mix do Brasil, Skank Sutilmente. 18 horas. Olha só, é hora de atualizar, hein, os números da Covid-19 aqui no Amazonas e também no Brasil, com Karime Leão. E o Amazonas registrou nesta segunda-feira apenas 271 casos novos de Covid-19, elevando o total de pessoas infectadas para 56.777 no estado aqui do Amazonas. Foram confirmados mais 20 mortes pela doença, dessas seis ocorridas nas últimas 24 horas e 14 em investigação que tiveram confirmação diagnóstica na data de hoje, elevando para 2.512 o total de mortes de Covid-19 aqui no estado do Amazonas. A taxa de ocupação de leitos de UTI caiu para 53% ao todo. 45.828 pessoas já passaram pelo período de quarentena, aqueles 14 dias, e se recuperaram da doença, segundo as informações oficiais dos números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas. Agora vamos falar sobre os números do Brasil. E segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 43.959 mortes por coronavírus. Em 24 horas, foram incluídos 627 registros de morte no balanço. Então, e de casos confirmados, nesta segunda-feira, segundo o Ministério da Saúde, são 888.271 casos confirmados de Covid-19 em todo o Brasil. Agora 18 horas. Agora 7 horas em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, o fim de semana foi de silêncio no governo do Amazonas sobre as notícias envolvendo a compra dos ventiladores pulmonares. A CPI da pandemia já desvendou praticamente todo o esquema e agora quer saber quem deu a ordem. Ficou claro que um grupo teve informações privilegiadas, conseguiu alguns milhões e comprou os equipamentos para vender mais caro para o governo. O grupo lucrou quase R$500 mil em pouco mais de 2 horas. A outra notícia foi a de um ministro do Superior Tribunal de Justiça que viu indícios de envolvimento do governador Wilson Lima. O processo que estava no Ministério Público do Estado foi para a esfera federal. Tudo isso foi notícia na última sexta-feira e até a tarde de hoje, o governo do Amazonas não se manifestou oficialmente sobre o assunto. É como se não tivesse satisfações a dar à sociedade, aos eleitores, aos contribuintes. É como se as provas da CPI sobre a existência de um esquema de fraude não existisse. É como se o governo dissesse que a operação do Ministério Público nada valeu. O governo deve sim explicações. O silêncio do governador pode levar à lembrança daquele ditado popular que diz: quem cala, consente. 18 horas. Boa noite, Karime Leão, pra você em 100,7. Boa noite pra você no Mano. Um beijo, gente. Muito obrigada pela companhia. Beijo, Cid. Boa noite. João, continue bem, continue em 100,7. Valeu, Cidão. Amanhã a gente volta, hein? Com você e com mais uma edição do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.